Aqueles que assistem nossos vídeos com frequência sabem que estamos acompanhando de perto os principais acontecimentos dos maiores conflitos da atualidade: as guerras entre Rússia e Ucrânia e os confrontos no Oriente Médio. Estamos fazendo isso para informar os assinantes do nosso canal, é claro, e para relatar os eventos que podem levar a uma escalada nestes conflitos, o que nos lançaria a uma nova guerra mundial. Infelizmente, parece que estamos nos aproximando cada vez mais desse momento. Pelo menos é o que indica a movimentação de boa parte dos países europeus. Na Espanha, por exemplo, a busca por empresas especializadas na construção de abrigos subterrâneos cresceu 90%, e já existe fila de espera para conseguir um abrigo particular capaz de resistir a ataques de armas nucleares, químicas e biológicas. Isso já é uma realidade concretizada para os países escandinavos, que se preparam desde o último grande conflito internacional, produzindo bunkers para grande parte de sua população. Atualmente, eles estão distribuindo panfletos em locais públicos, instruindo as pessoas sobre como usar esses dispositivos, quais alimentos podem ser estocados e o que fazer em momentos de crise. Iniciativas como estas estão assustando o resto do mundo, especialmente países que não têm condições de se preparar com antecedência, como o Brasil e a maioria das nações do Hemisfério Sul. Nesse vídeo, nós vamos te contar o que esses países estão fazendo e quais foram os eventos que os deixaram tão preocupados, a ponto de se comportarem como se a Terceira Guerra Mundial já tivesse começado. O temor do surgimento de um novo conflito internacional já existe há décadas. Desde o final da Segunda Grande Guerra, quando Estados Unidos e União Soviética criaram uma polarização global através de uma disputa velada, a Guerra Fria. Eles eram as maiores potências econômicas e militares da época, e ambas tinham acesso ao armamento mais poderoso desenvolvido pela humanidade até então, as bombas atômicas. Desde então, toda a humanidade vive à base de um pacto de dissuasão que produz um fenômeno conhecido como destruição mútua assegurada. Isso significa que os países que têm acesso a armas nucleares são convencidos de não usarem contra outros países que também dominaram a tecnologia. Caso contrário, todo o arsenal seria empregado em uma única onda de defesa, ataque, que iria dizimar essas nações e provavelmente o restante do mundo. Essa filosofia tem funcionado até então, mas os conflitos modernos estão testando esses limites novamente. Desde o início da Operação Militar Especial russa, a invasão de grande escala na Ucrânia, que já está prestes a completar 3 anos, o mundo está apreensivo com a possibilidade desse conflito escalar para algo maior. Desde a década de 1990, os ucranianos tentam aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, justamente para se proteger. Mas quando as negociações estavam se afunilando e a influência da organização estava se expandindo, o país foi invadido por Putin. A partir disso, as ameaças começaram. O líder do Kremlin dizia que se os ucranianos recebessem ajuda do Ocidente, a guerra seria levada a outro nível. Quando isso aconteceu, a Rússia buscou ajuda e apoio de outros países orientais e uma nova polarização mundial começou a se desenhar. O presidente russo deu vários passos para uma possível escalada a uma terceira guerra mundial. O primeiro foi, sem sombra de dúvidas, a invasão à Ucrânia. Logo em seguida, 4 territórios deste país foram anexados por Putin, ameaçando a soberania do país de Volodymyr Zelensky. Depois, soldados norte-coreanos foram enviados para a região de Kursk, inaugurando uma nova e perigosa aliança com Kim Jong. E por último, um novo tipo de míssil balístico hipersônico de alcance médio foi usado para atacar a cidade de Dnipro, um tipo de munição que poderia ser usado para carregar ogivas nucleares, o que tem deixado todos em estado de alerta, e alerta máximo. Os países do Ocidente, por sua vez, contrariaram as recomendações do Kremlin desde o início do conflito, oferecendo tanques, sistemas de mísseis avançados, caças F-16 e ajuda humanitária à Ucrânia, que é menor em território,
recursos financeiros e militares em relação ao seu adversário. Mas apesar de ter crescido em tom de ameaça, nada disso fez com que Putin elevasse o nível do combate para o uso de armas não convencionais. No entanto, durante a cúpula do G20, o Fórum Internacional composto pelas maiores economias do mundo, que este ano se reuniu no Brasil, o presidente americano Joe Biden anunciou que iria permitir que a Ucrânia atacasse o território russo com mísseis de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos. Até então, essas armas só poderiam ser utilizadas em solo ucraniano, para barrar o avanço das tropas de Putin. Porém, o líder americano considerou que seria justo que a Ucrânia tivesse o direito de reaver as terras que lhes foram tomadas durante a invasão, que hoje teoricamente pertencem à Rússia. Além de considerar que a estratégia de atacar o inimigo em seu território, principalmente desativando bases e equipamentos militares, poderia ser considerado uma manobra de defesa. Imediatamente, Putin fez um pronunciamento à nação ameaçando atacar bases dos Estados Unidos, do Reino Unido e de qualquer país que continue fornecendo armas para atacar bases russas, pois este poderia ser considerado um direito de resposta legítimo. Além disso, o presidente alertou o protocolo para uso de armas nucleares, a decisão mais preocupante até então. Antes, o uso de armas nucleares estava restrito a situações de ameaça da existência do Estado. Agora, a Rússia considera ter o direito de usar esse tipo de armamento quando há uma ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial do Estado. Segundo Nicole Grajewski, pesquisadora do think tank Fundo Carnegie para a Paz Internacional, a falta de clareza e ambiguidade desta decisão é proposital, pois visa não só gerar temor, mas ampliar as situações em que o uso dessas armas pode ser justificado. Diante desses acontecimentos, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, fez um pronunciamento alertando para a existência de uma ameaça séria e real de guerra global. Em seu discurso, ele disse que o conflito na Ucrânia está entrando em uma fase decisiva e que os próximos passos dados pelas principais potências envolvidas podem gerar consequências dramáticas para o mundo todo. No Reino Unido, o vice-chefe do Estado-Maior, Rob McGowan, falou em uma audiência que as forças britânicas já estão prontas para lutar caso Putin decida invadir outra nação do leste europeu. Aliás, o atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, Valery Zaluzny, disse que a Terceira Guerra Mundial já começou, já que as alianças já foram estabelecidas. O mundo já está dividido entre dois polos formados por blocos ideológicos, e só resta um estopim que justifique a ação prática, isso é, confrontos militares diretos. E é por isso que boa parte dos países europeus já estão tomando medidas para se proteger. A Suécia, por exemplo, está distribuindo panfletos chamados Se Houver Crise ou Guerra, criados para mitigar as consequências geradas pelo que o governo de Estocolmo chama de piora na situação de segurança. A Finlândia, país vizinho que possui 1.340 quilômetros de fronteira com a Rússia, também publicou uma cartilha online com novas orientações sobre a preparação para incidentes e crises. Algo parecido aconteceu na Noruega e Dinamarca, todos instruindo seus habitantes a como lidar em momentos de crise, claramente apontando para um rumo sombrio que esse conflito está nos levando. Outro ponto importante que precisa ser ressaltado é que a Suécia e a Finlândia foram os últimos países a aderirem à OTAN em 2021, motivo pelo qual as tensões nesta região são ainda maiores. O artigo 5º da organização prevê que sempre que um país é atacado, todos são. Por isso, todos os membros respondem imediatamente a qualquer tipo de ameaça. Assim, qualquer invasão ou ataque a um país membro já desencadearia um conflito internacional, o que, consequentemente, desencadearia uma possível terceira grande guerra. Agora você consegue entender por que a procura por abrigos subterrâneos na Europa disparou nos últimos meses. Guilherme Ortega, proprietário da Bunker World, diz que a demanda triplicou. Em entrevista à BBC,
O empresário relatou que as pessoas ligavam pedindo orçamento e tiravam um tempo para pensar. Agora as pessoas já entram em contato para fazer encomendas, o que tem gerado uma fila de espera para a produção dos abrigos. O modelo mais simples, que mede 15 metros quadrados e abriga 6 pessoas, tem uma estrutura pré-fabricada e leva cerca de 75 dias para ficar pronto. Mas esse luxo definitivamente não é para qualquer um. A opção mais barata fica em torno de 60 mil euros, o que na cotação atual chega a 380 mil reais. Mesmo assim, as encomendas não param de chegar, inclusive para países estrangeiros como França, Alemanha e Colômbia, já que a empresa está sediada na Espanha. Países como a Suíça já têm abrigos como esses desde a década de 60, prevendo que o mundo poderia mergulhar em outro conflito de grandes proporções. Existem também opções públicas, que podem acomodar 100, 200 até 600 pessoas, mas é impossível realizar construções suficientes para proteger a todos. Richard Kaplan, professor da Universidade de Oxford e especialista em relações internacionais, diz que esses esforços são justificados, sobretudo na Europa, que foi quem mais sofreu com a destruição dos conflitos anteriores. É impossível prever os próximos passos deste certame, principalmente em relação às ações de Putin, que são consideradas imprevisíveis até mesmo para os russos. A próxima grande mudança só deve acontecer no início do próximo ano de 2025, com a chegada do novo presidente americano Donald Trump ao poder. Trump já declarou que quer colocar fim a este conflito, mas ainda não é possível saber o que é que isso significa. Para os ucranianos, por exemplo, pode ser mais apoio para finalmente vencer e reconquistar seu território. Para os russos, seriam decisões que privilegiam o Kremlin, entre elas, deixar de enviar ajuda financeira à Ucrânia. Contudo, ainda é cedo para saber o que é que vai acontecer. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados, pois podemos voltar a qualquer momento com novas atualizações.